Dar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos iniciando novamente uma semana de oração, onde tivemos nossa primeira leitura e hoje continuaremos falando sobre o tema É hora de... A hora do que será? O que precisamos estar fazendo? Nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui de Boa Vista, do Movimento de Reforma, estamos felizes em podermos estar participando juntamente com os irmãos dessa leitura tão importante. Esse ano foi um ano muito difícil, tem sido um ano muito difícil em que a pandemia, esse Covid-19 tem tirado o sono e ceifado milhares de vidas. Por isso que nós temos que agradecer a Deus. Não esqueçamos nesses minutos que vamos passar hoje aqui de orarmos pelos nossos irmãos, pelas pessoas que estão internadas. Está aumentando novamente o surto do Covid no mundo inteiro e o Brasil também parece que terminou as eleições, né? Terminaram as eleições e o vírus veio com tudo. Ou será que ele já estava aí e os políticos não falavam dele? Será que nós estamos preparados para nos encontrarmos com Jesus? O Espírito de Profecia afirma que as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos, nesses minutos que vamos estar passando aqui, aprender um pouquinho mais de Jesus. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Desejo uma boa-vinda, que vos sintais bem aqui em nossa igreja. Nossos amigos, nossos visitantes, nossos irmãos, nossas crianças, nossos jovens. Desejo a todos vocês um feliz sábado e uma leitura que possa ficar em nossas mentes e também em nossos corações. Antes de iniciar, eu vou falar um pouquinho como surgiu a ideia, como foi que surgiu essa semana de oração que nós fazemos todos os anos. Nos Estados Unidos houve uma guerra que se chamou Guerra da Secessão. Dois problemas sérios, uma guerra civil no país. Os estados do sul começaram a guerrear contra os estados do norte. Tem aqui uma bandeira, da Guerra de Secessão, que começou em 1861 e foi até o ano de 1865, 4 anos. Houve uma separação aqui, a bandeira dos Estados do Norte, praticamente a bandeira atual dos Estados Unidos, e aqui a bandeira da Confederação, a bandeira do Sul. De cá nós tínhamos o presidente eleito pelos Estados Unidos, e depois continuou, o presidente Abraham Lincoln, e depois, de outro lado, na ala do Sul, os estados do Sul, o presidente Jefferson Davis. Ele era do Partido Democratas e aqui dos Republicanos. Os estados do Norte eram estados mais industrializados, era abolicionista, não queriam os escravos, e tinham altas taxas alfandegárias. No estado do Sul, eles eram mais agrários, eles eram exportadores e plantavam. Eram muito cheios de escravos, tinham muitos escravos e tinham baixas taxas de alfandegárias, baixas taxas alfandegárias. Mas no final dessa guerra, o Norte ganhou. A guerra foi o quê? Como que nós poderíamos dizer o que foi essa Guerra de Secessão? Como ela surgiu? A Guerra de Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana, aconteceu entre 1861 e 1865, como eu já falei, entre os estados do Norte e os estados do Sul, lá nos Estados Unidos, na América do Norte. Esse conflito trouxe grande destruição, sobretudo para o sul do país, afetando diretamente sua economia e resultando em um saldo aproximado de 600 mil mortos. 600 mil pessoas morreram nessa guerra civil. Todos eles eram americanos. Um queria fazer outro país. Aqui, se eu voltar um pouquinho esse slide anterior, que nós falamos aqui, olha, nesse slide, eles queriam dividir, iria ter 2 países, um país do norte e um país do sul. Por isso que surgiu essa guerra. O que motivou esse conflito? Foi motivada basicamente pelas diferenças existentes entre o norte e o sul, os estados do norte e do sul no século XIX. Os estados do norte eram caracterizados pelo desenvolvimento manufatureiro, com a existência de pequenas propriedades agrícolas e predominância do trabalho livre assalariado. Então aqui surgiram as indústrias, começaram a surgir pessoas que ganhavam salário, enquanto que no sul, por sua vez,
era caracterizado pela dependência do cultivo agrícola baseado no sistema do plantio, em geral de algodão, e totalmente dependente do trabalho escravo. Enquanto aqui no norte eles estavam libertando os escravos para que eles pudessem trabalhar e ganhar dinheiro, no sul não era assim. Eles queriam continuar com os escravos, com as pessoas negras. Agora, com esse problema todo que teve da Guerra de Secessão, o que fez a Igreja Adventista? A Igreja Adventista já existia. O que ela fez? Ellen White e seu esposo Tiago White, se reuniram com um pequeno grupo em oração a Deus, surgindo desse ato dois fatos muito importantes. O primeiro, a proteção de Deus, que fez com que a guerra parasse quase que imediato. Eles começaram a orar. O segundo, que se deu daí, o início da semana de oração. Então vejam só, foi aqui na Guerra de Secessão que houve o início da semana de oração que nós fazemos hoje em nossa igreja. Por quê? Porque eles começaram a orar e foi uma semana e a guerra parou. Então eles começaram dali para frente, todos os anos, marcaram uma semana de oração, que é essa que nós estamos fazendo hoje. Por outro lado, a direção apelou para o braço carnal, quem sabe, por receio de que Deus não os atenderia em situação futura. Exemplo, a missiva enviada às autoridades pedindo proteção. O que fez a Igreja Adventista também? Ela fez uma petição ao governo. Segundo nossa opinião, dizia nessa petição, nenhum desses mandamentos, os mandamentos do sábado, eles mandaram os mandamentos, eu tirei uma parte aqui, né? Pode ser observado no serviço militar. Nossa prática uniforme está intimamente ligada a esses princípios. Por isso, nosso povo não se sentiu em liberdade de alistar-se no serviço militar. Em nenhuma das nossas publicações temos animado o costume do porte de armas. E em caso de mobilização, em vez de violar os nossos princípios, temos preferido pagar usura, prestar algum auxílio ou pagar $300 em moeda. Como nem todos os jovens adventistas que estavam em idade de servir o serviço militar, servir o quartel, a aeronáutica, a marinha, eles tinham dinheiro, a igreja se reuniu, pediu ofertas e pagava $300 para que eles ficassem libertados de servir o governo. Surgiu daí, depois disso daqui, depois da Primeira Guerra Mundial, surgiram os padioleiros. É uma desculpa da igreja agora para poder continuar servindo o quartel de uma outra forma. O que faz o padioleiro? Ele se divide em 3 partes: corpo de saúde, serviço de engenharia e serviço na retaguarda. Então vocês vejam que não é só ir lá com uma maca, colocar o doente em cima que foi ferido, não. Eles fazem muitas coisas que estão envolvidas aqui, além do serviço de saúde, serviço de engenharia, arrumar estradas, serviço de verificar o que está acontecendo, abrir fogos tipográficos, topográficos, mapas, enfim, preparar o serviço bélico para que o exército possa avançar. Então não é só salvar as pessoas. E tem um serviço de retaguarda também, depósito, suprimento de armas, as armas estragam, eles vão lá, eles arrumam, e essas pessoas estão ali fazendo esses serviços, serviço de garagem, escritório. Isso aqui eu extraí da Revista Adventista de novembro de 1953, e tem também, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, 3 material que eu enviei já para o Levi, e depois nós vamos disponibilizar para os irmãos, que é uma revista que fala sobre esse tema, padioleiro, de onde eu tirei essa historinha para falar para vocês. E também esse livreto, é um livro, 7-Day Adventist in the of War, os Adventistas do 7º dia em tempo de guerra, escrito pelo Francis McLaren Wilson. Então, esse livrinho vai ser também, está com o Levi já, eu fiz cópia dele, baixei da internet e está com o Levi. E o que foi a Guerra de Secessão? Não dá para eu aqui estar explicando tudo para vocês, mas esse rapaz, o Daniel Neves, é um graduado em História, ele fez uma pesquisa sobre o que foi a Guerra de Secessão, eu achei muito bom, baixei e aqui está o site, mas eu também já baixei e está com o Levi. Esses 3 materiais eu gostaria que vocês lessem. À tarde, em suas casas, poderão estar lendo, Mas vamos em frente. Olha, lembra que eu li no comecinho? As maiores vitórias da igreja são ganhas onde? Na sala de audiência com Deus. Entendeu? É na hora da oração. É por isso que nós estamos aqui reunidos para orar.
E hoje a nossa semana de oração, ela vai estar falando também sobre os momentos que nós devemos passar. Daqui a pouquinho o irmão Levi vai estar com vocês aí fazendo a sessão de oração para que nós possamos louvar ao Senhor, né? É hora de orar, é hora de nascer de novo. Essa primeira parte eu vou estar lendo para vocês. Essa leitura de hoje foi feita pelo irmão David Muresan, da Romênia, e está sendo lida no mundo inteiro. Enquanto nós estamos lendo aqui em português, os irmãos lá da Argentina estão lendo em espanhol, do Peru, do Chile. Eu visitei esses irmãos, são muito alegres, nossos irmãos lá. Lá a pandemia está muito grave, principalmente na Argentina. Os irmãos orem muito pelos irmãos nossos da Argentina. Tem irmãos que as mulheres dele, um pastor da igreja de Malvina está com a mulher com Covid, né? Outros irmãos também. Então os irmãos orem pelos nossos irmãos, eles não estão podendo se reunir, está muito séria a situação ainda na Argentina, né? Os irmãos de língua espanhola estão lendo também em inglês, em francês, em alemão, em todos os países onde existe o movimento de reforma, nós estamos fazendo a mesma leitura hoje, né? Essa semana. Então, vamos ler. Eu peço para vocês que abram aí as suas leituras de simulação ou podem continuar lendo aqui no telão junto comigo, né? Uma das mais preciosas promessas divinas é: eis que eu faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, o versículo. Sempre que é necessário renovar um objeto, é porque ele não atende mais aos requisitos do usuário. O próprio Criador tomou a decisão de fazer novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça, segundo Pedro 3, verso 13. É porque ele precisa concluir a história do universo, sombria e manchada pelo pecado. Nós precisamos nos preparar para a breve volta do Senhor Jesus, não é verdade? E nós precisamos também dessa vitória. É interessante que toda a criação de Deus, embora afetada pelo pecado, seja renovada pela vontade e poder absolutos de nosso Criador. No entanto, por ter escolhido pecar, a humanidade é convidada a aceitar uma renovação especial, antecipada, operada por Deus através do Espírito Santo, porque na cidade divina não entrará coisa alguma que contamine. Apocalipse 21, verso 27. A advertência dada a Nicodemos ainda está em vigor para todos os seres afetados pelo pecado. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. João 3:3. Deus aborda o assunto dessa forma porque quer que todos sejam salvos. Ele declara: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18:32. Ao mesmo tempo, Deus respeita a vontade de cada homem. Ele usa cada meio possível para conscientizar o homem de sua necessidade. Ele apresenta oportunidades que aceite a oferta de salvação. Meus irmãos, nós vamos agora passar, para o outro tópico que diz: por onde a renovação começa? Eu vou ler esse primeiro e esse segundo, e a partir do terceiro será feita oportunidade para que vocês possam ler. O Levi vai estar dividindo com os irmãos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Aqui, o termo transformai-vos significa mudem-se. Quando Jesus fala do novo coração, faz referência à mente, à vida e ao ser todo. Passar por uma mudança de coração é retirar as afeições do mundo e colocá-las em Cristo. Ter um novo coração é ter uma nova mente, novos propósitos e novos motivos. Qual é o sinal de que um coração é novo? Essa é uma pergunta importante. Qual que é o sinal? Uma vida transformada, uma morte diária, hora após hora, para o egoísmo e o orgulho.
A mente é a sede do corpo. A mente controla o homem todo. Todas as ações, boas ou más, originam-se nela. É ela que adora a Deus e nos une aos seres celestiais. Então, a mente é o lugar por onde começa o quê? A verdadeira renovação. Eu vou dar uma paradinha agora aqui e daqui para frente o irmão Levi vai colocar a leitura à disposição dos irmãos. A partir dessa, à vontade, né? Os irmãos estarão fazendo a leitura e no finalzinho eu volto com uma pequena parte falando sobre o que é que nós entendemos dessa leitura. Um comentário breve também, né? Não vou poder falar muito, mas continuemos. Eu gostaria que os irmãos, antes de começar a segunda parte agora da leitura, fizessem uma sessão de oração. Então, com os irmãos agora, a palavra e com o Levi também.